Então, agora sim. Mais uma vez, muito bem-vindos. Uma excelente noite a todos. Hoje, segunda-feira, dia 19 de junho, nós temos mais uma atividade do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E hoje nós trazemos como atividade do eixo temático de nanotecnologia, de tecnologia farmacêutica e cosmética, a força do hábito, né? E destaco que as atividades deste programa educacional estão organizadas sobre 7 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas de saúde, tecnologia farmacêutica e cosmética. As nossas atividades acontecem sempre às segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário dessas atividades e os temas de cada dia é divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br. Eu sou Eliana Lima, acadêmica titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho no eixo temático Tecnologia Farmacêutica. Hoje eu tenho a satisfação e a honra de compartilhar a moderação desta nossa atividade com o Dr. Gustavo Mendes Lima Santos. Dr. Gustavo foi até recentemente gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa e atualmente ele ocupa o cargo de diretor para assuntos regulatórios, qualidade e ensaios clínicos do Instituto Butantan. A nossa atividade do eixo temático de hoje está voltada a uma discussão na forma de um painel com 2 convidadas para tratar sobre startups de biologia sintética e o impacto das atividades dessas startups num momento em que insumos biológicos, a tecnologia de medicamentos biológicos assume uma relevância cada vez mais importante no cenário da tecnologia farmacêutica e dos medicamentos, não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, eu agradeço muito a presença das nossas convidadas e eu peço, então, ao Gustavo para que apresente as nossas convidadas para que a gente possa iniciar o nosso painel e a atividade de hoje. Obrigada pela presença, Gustavo. Obrigado, Eliana. Boa noite a todos os membros da academia, todos os convidados. Uma honra estar aqui para falar sobre esse tema, que é um tema que eu considero super estratégico. A gente tem visto a importância da biotecnologia e o crescimento que esse campo teve ao longo desses últimos anos. A gente sabe que a pandemia alavancou o desenvolvimento de novas propostas biotecnológicas e mostrou que a biotecnologia pode ajudar muito em várias frentes. E a gente tem visto mais recentemente uma grande discussão no Brasil, científica, acadêmica e que envolve também startups. As startups, elas têm surgido como uma possibilidade no Brasil bastante viável e é por isso que é uma honra estar aqui para falar com 2 convidadas que vão trazer um pouco da perspectiva e dos avanços e do que a gente tem visto no que diz respeito à tecnologia de medicamentos biológicos. Então, vou começar apresentando a Mona Oliveira, que é doutora pelo Programa de Ciências Biológicas com ênfase em bioquímica da USP e Instituto Josef Stefan da Eslovênia em nanotecnologia, 20 anos de experiência em projetos científicos de desenvolvimento de novas drogas e engenharia genética para terapia celular. Ela é CEO da startup BioLinker e atua nas frentes comerciais e novos projetos, participando diretamente de busca e negociações com investidores. E a gente tem também, eu não sei se ela já entrou, mas a gente está verificando aí se já está com a conexão, a Patrícia Rosenchan, que é formada pelo programa Cancer Biology and Therapeutics da Harvard Medical School, com mais de 20 anos de experiência em oncologia, e ela é CEO da startup Celuris, que atua na conexão com atores da área de saúde na busca de parceiros para diferentes etapas de desenvolvimento da terapia CAR-T, participando diretamente da busca e negociações com investidores. Bom, a gente vai começar essa atividade com uma apresentação da Mona e da Patrícia, um bate-papo. Vai ser um painel onde a gente vai trazer para elas um pouco das perguntas, um pouco do que a gente quer saber sobre
como as biotecnologias, como as startups têm investido em biotecnologia, como isso tem ajudado a desenvolver a ciência aqui no país. Então, Mona, vou começar com você, para você contar um pouco para a gente o que é a BioLinker, quais são os desafios e quais são os avanços que já ocorreram desde que a atividade começou. Obrigado pela participação. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, assim, professora Eliana. Agradeço demais o convite, conhecer o Gustavo pessoalmente, né, virtualmente, mas é uma honra estar aqui, poder falar um pouco do que a gente vem construindo de história na BioLinker, né, e que é uma empresa que tem hoje, vai fazer 5 anos a BioLinker, agora em julho, né. A gente nasceu nos porões do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, somos 2 fundadores de base técnica, né, vamos dizer assim, com um background técnico, e um fundador economista, e eu conheci esse universo de empreendedorismo científico durante o meu doutorado duplo na Eslovênia, né, eu entendi um pouco que existia a possibilidade do que eu estava construindo na bancada, desenvolver uma empresa de alto crescimento, que é o que define uma startup, e conseguir, através de rodada de investimento, trazer aquelas tecnologias que a gente faz nas bancadas das universidades e gerar valor na sociedade de uma forma um pouco mais rápida, porque a startup consegue interagir com grandes indústrias de forma mais fluida do que as universidades. Então, muitas startups, principalmente de base tecnológica, são spin-offs da universidade, especialmente fora do país. Isso é muito mais comum, né? Só que no Brasil a gente não tem isso ainda tão forte, e por isso eu acabei conhecendo um pouco disso fora, e vim para o Brasil de volta, trouxe o meu sócio estrangeiro, né, que é o economista, para cá, e a gente montou a empresa aqui com o PIPS FAPESP. A gente começou a trajetória das startups no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, tem uma assinatura da FAPESP muito forte, porque a FAPESP é uma financiadora de projetos inovadores aqui, né? Então, a gente começou rodadas onde a gente pegou capital da fundação para iniciar a empresa, né? E o que acontece, o que a empresa faz, né? Falando do que a BioLinker traz de solução, qual é a dor que a gente resolve. A gente é uma empresa que produz proteínas recombinantes, a gente é super especializado em produzir proteína recombinante, usando tecnologia do DNA recombinante, e a gente é a primeira empresa na América Latina a fazer isso in vitro, que é um sistema livre de células, é um sistema muito mais rápido, é uma promessa para a revolução da produção de biológicos no futuro, mas essa tecnologia ainda está muito começando, ela ainda não consegue trabalhar em grandes volumes para atender a indústria farmacêutica. Então, hoje, os grandes players, né, os poucos players que tem no mundo, né, quando a gente nasceu, eram só 10 empresas que tinham essa fórmula, né, que trabalhavam de forma como empresa a fazer esse sistema livre de células para produzir proteínas, né? E existia apenas uma que já tinha conseguido fazer um bioprocesso de cell-free em 2 dias, né? Ela produziu 100 gramas de um biofármaco em 2 dias de bioprocesso, usando a tecnologia, e criou aquele marco histórico de usar o Cell-Free Protein Expression para a produção de biológicos. É uma empresa americana que fez isso. E desde então, nunca mais aconteceu isso. Então, agora está todo mundo olhando para essa tecnologia como uma promessa, especialmente para a produção de vacina, para acelerar o processo de produção, porque a gente tem esse desafio na hora de produzir biológicos, e também porque é uma tecnologia mais fácil de ser escalada. Mas tem os desafios dela, né? Tipo, ela é muito mais cara, tem poucos insumos, precisa de insumos muito puros, né? Então, isso é um pouco que a BioLinker vem trabalhando aqui. A gente faz hoje os kits de bancada, né? E a gente identificou no mercado brasileiro, quando a gente começou a ir para o mercado e conversar com os clientes, que existia uma dor ainda mais simples, que era as pessoas não queriam um kit ou uma ferramenta para produzir a proteína, elas precisavam das proteínas, sejam para aplicação farmacêutica, seja para aplicação industrial, seja para diagnóstico. Então, a BioLinker começou a prestar esses serviços, e hoje esses serviços são responsáveis por mais de 90% da receita da empresa, fazendo proteína sob demanda, criando esses organismos geneticamente
modificados, essas linhagens, né? Então, a gente tem contrato com grandes empresas na área de alimento, como Ambev, com indústrias químicas de grande porte, algumas farmacêuticas também já trabalharam com a gente com prestação de serviço, e hoje a gente está estruturando, deu aquele salto, né? Saiu da universidade, montou um laboratório, certificou o espaço, tem uma sala limpa. Estamos num momento que a gente quer enveredar para trabalhar focado em produção de biológicos dentro do território nacional, dentro aqui do... E aí a Cellulose é minha convidada, porque a Cellulose, apesar de ser uma outra startup, ela também usa os nossos serviços para a produção de proteína sob demanda, ou proteína customizada para uso medicamentoso. Então, ela fez uma gravação, eu vou poder colocar aqui, infelizmente ela não conseguiu, acabou coincidindo a agenda, ela teve que viajar para Israel, né? E ela está agora, acabou de chegar no aeroporto, eu mandei uma mensagem para ver se ela tinha internet estável para poder entrar, mas ela está passando pela alfândega, então acho que não vai ser possível ela entrar no call aqui, mas aí ela fez um vídeo para apresentar o que a Cellulose faz, né? Apresentar o trabalho da Cellulose e principalmente como é que a BioLink tem ajudado no trabalho dela em desenvolver o CAR T-cells como terapia. Uma vez que esses biológicos são extremamente importantes, né? O insumo biológico é um ponto importante para que a gente consiga finalizar um trabalho de desenvolvimento de um novo medicamento, um biofármaco, entre outros. Deixa eu reproduzir aqui, e aí, gente, fiquem à vontade, eu posso... eu não consigo compartilhar. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, ou querem... Share screen, você consegue? Você consegue compartilhar a sua tela? A Cibele acho que tem que dar essa autorização para a Mona. Você pode fazer isso, por favor, Cibele? Ela fez aqui agora, gente. Então, eu acho que vocês vão conseguir ver. Eu acabei... Como a gente resolveu fazer uma coisa bastante dinâmica, eu tinha preparado uma apresentação aqui institucional. Deixa eu apresentar aqui. Boa noite a todos. Agora sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa live e também de já me desculpar por não estar fazendo isso ao vivo, como era o programado, mas há 2 dias eu recebi uma incumbência de viajar para Israel em nome da Cellulose, espero trazer boas novidades na volta. Então, o jeito que a gente encontrou foi fazer esse vídeo para pelo menos de alguma maneira conseguir participar. Então, como vocês já sabem, meu nome é Patrícia, eu sou CEO e cofundadora da startup Cellulose. A Cellulose surgiu para resolver um problema que infelizmente é muito comum a todo mundo, que é o câncer, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é a segunda causa de morte no mundo, tendo sido responsável no ano de 2020 por 10 milhões de mortes. E aqui no Brasil o cenário não é diferente. Hoje em dia estima-se ao redor de 8 milhões de mortes pela doença e há apenas 8 anos espera-se que seja a primeira causa de morte aqui no nosso país. Embora existam diversas terapias para o tratamento da doença, infelizmente elas não conseguem resolver o caso de todos os pacientes. Então, nós temos, né, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e mais recente a imunoterapia, da qual a terapia CAR-T faz parte, mas elas ainda há necessidade, ainda há uma demanda por novas terapias que sejam mais eficazes, mais inovadoras e que possam trazer algum benefício para aqueles pacientes que testaram, fizeram, né, o tratamento com essas outras terapias anteriormente e a doença recidivou. Então, a Cellulose é a primeira startup aqui no Brasil a desenvolver imunoterapia por CAR T-cells para o tratamento de tumores sólidos. Então, aí já vai uma primeira diferença, né, em relação ao que a gente faz. Hoje em dia, no mercado, nós temos algumas empresas, né, e centros acadêmicos também, principalmente aqui no Brasil, trabalhando com terapia CAR-T, mas elas são apenas para tumores hematológicos. Então, a gente quer trazer essa terapia também para os tumores sólidos. E como é que funciona, então, a terapia CAR-T? A terapia CAR-T se utiliza
da célula T, que é uma célula do sistema imunológico, do próprio paciente, modificando essa célula, como a gente pode ver aqui nessa figura, e direcionando essa célula T agora para combater a célula tumoral. Então, é um ataque preciso contra a célula tumoral. Então, aqui mais em detalhe, como é que é o ciclo, né, dessa terapia. Então, através de uma amostra de sangue, que a gente chama de leucoaferese, a gente faz a separação das células T. Essas células T são ativadas, são modificadas geneticamente para apresentar o CAR. Então, é um receptor, o CAR, né, eu não falei antes, mas o CAR, ele vem da palavra em inglês Chimeric Antigenic Receptor, e que é, né, um receptor modificado que vai reconhecer aquele alvo, como eu mostrei na figura anterior, específico da célula tumoral. Então, depois dessa modificação, essa célula T ela é multiplicada para que a gente tenha um número suficiente dessas células. Essas células são purificadas e então devolvidas ao paciente. Então, ela também, muita gente chama, né, a terapia CAR-T de uma droga viva, porque ela usa uma célula do próprio paciente e depois essa célula modificada é devolvida para o paciente. A nossa plataforma de desenvolvimento é a Refucar, é uma plataforma proprietária que está sendo, né, na verdade, desenvolvido para tratamento de diversos tumores sólidos. Embora a gente tenha feito um grande progresso com a terapia CAR-T para tumores hematológicos, como a gente vê aí, né, já no mercado, inclusive aqui no Brasil, 90% dos tumores são tumores sólidos. E para esses pacientes, né, que já fizeram o tratamento e a doença recidivou, o benefício, né, dessa terapia ainda é bastante limitado. Então, é isso que nós estamos trazendo, né, de inovação com o nosso Refucar. Então, como eu disse, né, é uma plataforma proprietária, onde nós temos a diferença, né, aqui do nosso CAR. Então, o CAR, geralmente, ele é aqui, desde essa parte aqui vermelha, desse receptor que vai encontrar o alvo tumoral, até aqui embaixo, que essa parte aqui fica dentro da célula, e aqui a gente encontra domínios de coestimulação desse CAR. Mas o nosso ele é uma molécula bispecífica, onde, além dessa parte que vai reconhecer o alvo tumoral, nós temos também um outro receptor que é responsável justamente por sequestrar, né, retirar, se ligar a uma molécula-chave do microambiente tumoral, para que esse microambiente não seja tão imunossupressor à terapia. Por que isso? Porque no caso dos tumores sólidos, justamente essa é uma das grandes dificuldades para o sucesso da terapia. No caso dos tumores sólidos, o microambiente ele tem um papel imunomodulatório muito grande, impedindo o sucesso da terapia. Então, é justamente aí que a Cellures pretende atuar, né? Modificando, então, o microambiente tumoral para que a gente consiga ter uma terapia mais eficiente. E, além disso, né, a gente sabe que existem, né, algumas toxicidades relacionadas à terapia, muitas vezes bem menores do que as terapias que já existem no mercado. Entretanto, preocupados com isso, nós quisemos também desenvolver um mecanismo, né, de switch on e off da terapia. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente conseguirá, né, ligar e desligar a terapia e modular a atividade do nosso CAR. Então, nós desenhamos pequenos peptídeos aqui que possam bloquear, né, os sítios dos nossos dois receptores. Então, será possível administrar um só, bloqueando um dos sítios, ou somente o outro, ou ainda os dois ao mesmo tempo. E aqui, né, só já para mencionar, né, aqui é justamente onde a gente fez a parceria com a BioLinker, que já tinha uma grande experiência, né, em biologia sintética na área, né, de desenvolvimento de peptídeos, e aí, então, nós fizemos esse co-desenvolvimento aí, né, essa criação desses peptídeos através do trabalho da BioLinker, né? E, enfim, nossa primeira plataforma, né, de desenvolvimento, ela está sendo desenvolvida para tumores, então, de pulmão, pâncreas, mesotelioma, carcinoma de ovário e carcinoma coloretal. Nossa plataforma ela já tem a patente depositada na fase nacional nos Estados Unidos, Japão e Europa. Com relação aí a alguns players, né, que já têm a terapia no mercado, como a gente pode ver aqui nesse quadro, eles têm justamente para tumores hematológicos, né? A diferença, e existem já até mesmo alguns deles, né, e outros centros acadêmicos, fazendo também pesquisa do desenvolvimento da terapia CAR-T
para tumores sólidos, né? Entretanto, como eu disse, então, o diferencial aqui da Celuris é que a gente quer fazer essa modulação do microambiente tumoral para tentar trazer uma terapia que seja de fato mais eficiente, e também temos o controle de toxicidade, o que as outras terapias ainda não apresentaram, não para tumores sólidos. Então, falando um pouquinho agora do nosso roadmap tecnológico. Hoje nós estamos na prova de conceito, nós já fizemos a construção do CAR, estamos na nossa prova de conceito. Nós estamos, então, né, nessa parte de desenvolvimento, no início dessa parte de desenvolvimento não clínico, então, que após aqui essa etapa que nos encontramos, nós faremos os testes funcionais e pré-clínicos, né, em animais, e aí nós teremos, então, a possibilidade da montagem de um dossiê regulatório para aprovação de estudo clínico para a Anvisa. E é justamente nesse momento que uma startup como a Celuris, assim como a BioLinker, tem um grande potencial de fazer uma parceria com um parceiro estratégico, como, por exemplo, uma indústria farma, para conseguir levar isso ao mercado. O que nos motivou, né, lá atrás a ir para frente, né, com esse nosso Refucar? Nós começamos com o Refucar para tumores hematológicos. Então, nós tivemos alguns dados positivos que nós conseguíamos fazer a transdução da célula T de maneira bastante eficiente, e tanto da molécula, né, da parte do receptor voltado para a molécula que nós utilizávamos para o tumor hematológico, como também da nossa molécula específica, né? E por que eu mencionei, né, essa possível parceria com tumores sólidos, né? Justamente porque é o que a gente tem visto acontecer com diversas startups no mercado de terapia CAR-T. Então, no ano de 2017, nós tivemos a primeira grande aquisição de uma startup, foi pela Gilead, que adquiriu a empresa Kite. Isso antes mesmo, que é bastante interessante, né, na área farmacêutica, né? Antes mesmo da Kite ter o seu produto aprovado pelo FDA. Então, isso foi uma grande, assim, novidade na área, né? E essa aquisição foi por 12 bilhões de dólares. No ano seguinte, em 2018, a Juno Therapeutics, também era uma startup, foi adquirida pela Celgene por 9 bilhões. E no ano seguinte, a Bristol Myers Squibb, eu acho que todo mundo aqui já ouviu, inclusive já deve ter tomado algum remédio, né, dessa indústria farmacêutica, comprou a maior parte de shares da Celgene, e isso acelerou, né, o processo do desenvolvimento do CAR-T, levando à aprovação do CAR-T agora da Bristol, né, em 2021. E isso tudo elevou a taxa de crescimento, né, da terapia CAR-T a 32,5%, esperado aí para o ano de 2028, com um tamanho aí de mercado de 7,7 bilhões. Aqui alguns dos nossos achievements, né, desde a nossa criação. A gente começou a startup em 2016, final de 2016, começamos as nossas atividades de fato em 2017. Nós tivemos um grande aporte de investimento próprio pelo fundador majoritário da Celuris, fizemos o desenvolvimento do nosso Refucar. Nós conseguimos 2 grants da FAPESP, um PIP1 e um PIP2, somados na ordem de R$1 milhão. Conseguimos uma parceria com o Sheba Medical Center, é um grande hospital lá de Israel, ele é considerado um dos 10 melhores hospitais do mundo. Eles já têm um desenvolvimento de CAR-T ali próprio, e aquele ciclo, né, da terapia eles conseguem fazer num tempo assim, bastante interessante. Então, a gente tem muito a ganhar com eles, e eles também ficaram bastante interessados, né, no desenvolvimento da nossa terapia. E desde o ano passado, nós estamos incubados no Eretz Biotech, e no ano passado nós fomos selecionados, ganhamos aí o prêmio também Startup do Futuro, né, do Sebrae e do ININCA. Então temos aí, como eu disse, né, o apoio da FAPESP, tivemos apoio, principalmente no nosso início, do ICESP, onde nós começamos o nosso desenvolvimento, fomos incubados no CIETEC, tivemos grande apoio do Sebrae em toda a nossa jornada, e fomos acelerados também, investidos pelo Biotech Town. Isso tudo só foi possível graças à união de um time de experts, né, tanto na área do desenvolvimento tecnológico, né, então eu tenho mais de 20 anos aí de experiência antes da Celuris, né, na área acadêmica, fazendo desenvolvimento de pesquisa em oncologia, fiz uma especialização na Harvard Medical School, e sempre no passado, então, nessa área aí eu trabalhei com microambiente tumoral, e o Yael Stern, que foi quem me convidou para abrir, né, para montar a Celuris aqui no Brasil,
E assim que eu conheci, né, a primeira pergunta, ele é israelense, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi por que ele queria fazer isso aqui no Brasil, e a resposta dele acabou assim, me conquistando na hora. Ele disse, primeiro, porque o Brasil é um país de tamanho continental, e segundo, porque o Brasil precisa desse tipo de desenvolvimento. Então, ele tem bastante experiência na área de indústria de radiofármacos, atuando aí em mais de 20 países. E o nosso time, né, que juntos, né, a gente está fazendo esse desenvolvimento, ele é composto, como vocês podem ver, por um time de grandes mulheres, também pesquisadoras e da área de projetos. E com isso, então, a gente quer fazer esse desenvolvimento não só para que ele seja mais eficiente, no caso, dos tumores sólidos, como eu já mencionei, mas também um grande propósito nosso é que essa terapia ela seja mais custo-efetiva aqui no Brasil, para que ela seja amplamente, possa ser, né, amplamente utilizada aqui em nosso país. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Deixo aqui os meus contatos, fico à disposição, se alguém tiver interesse de conversar mais, tiver mais alguma dúvida, pode me mandar. Queria estar com vocês ao vivo, mas infelizmente não foi possível dessa vez. E só gostaria então de salientar, né, a importância, não sei o quanto já foi discutido aí na live, mas assim, a importância dessas parcerias, né, entre startups e empresas grandes, né, indústrias farmacêuticas, para que justamente a gente possa ter essas terapias inovadoras chegando no mercado aqui em nosso país e que possam ser utilizadas amplamente por toda a nossa população. Então, muito obrigada a todos e espero aí que tenha sido bom a gravação e que tenha dado para entender o nosso propósito e o nosso desenvolvimento. Muito obrigada e um abraço a todos. Ótimo, deu certo, Mona. Acho que foi muito bom, a abordagem dela foi ótima. E eu só queria lembrar, eu acho que esse tema nosso de hoje e a forma dessa abordagem acabou que foi muito feliz em complementação a uma das nossas últimas atividades desse eixo temático que aconteceu no dia 22 de maio, que nós tratamos sobre terapias avançadas e marco regulatório. E naquele dia, nós contamos com 2 convidados, um professor do exterior, que falou sobre os aspectos mais fundamentais, científicos, de terapias com medicamentos biológicos, e com o João Batista Júnior, que hoje é servidor da Anvisa na área de produtos e terapias avançadas. Então, ele tratou conosco sobre como que a Anvisa está tratando o marco regulatório, os caminhos já percorridos, e a gente falou exatamente sobre isso, né, sobre essas terapias com células T, com medicamentos biológicos, e hoje vocês vindo para falar conosco sobre a proteína, que de fato é aquilo que vem para responder às necessidades não plenamente atendidas pelas pequenas moléculas, que são aí aquilo que a gente tão bem conhece como medicamentos convencionais, vamos dizer assim, né? Então, acho que foi uma escolha de tema muito feliz e que complementa muito a discussão que nós estamos dando sequência daquela outra nossa atividade que foi no dia 22 de maio. Deixa eu só dar mais me intrometendo aqui na discussão, mas acho que posso dar um complemento. O que a Patrícia trouxe para nós agora foi a demonstração de que, e muito interessante ter um investidor que veio colocar isso aqui no Brasil na forma de uma startup de biotecnologia para trazer um tipo de terapia que pode, a princípio, parecer distante da nossa realidade, um tipo de terapia caríssima, que já está disponível, de certa forma, em alguns lugares do exterior, e que a BioLinker trabalhou na produção de alguns desses peptídeos. Eu preciso dar um breve relato pessoal. Eu tenho um grande projeto hoje aqui no nosso laboratório, no meu grupo de pesquisa, e a BioLinker está fabricando proteínas nunca antes fabricadas. Eles estão desenvolvendo toda a tecnologia para fabricar essas proteínas para que a gente consiga acoplá-las em modelos de sistemas transportadores de fármacos e proteínas capazes de fazer direcionamento específico.
Então, assim, a gente é um quebra-cabeça que a gente está tentando desvendar coletivamente, né? E que, para quem sabe fabricar proteína, a coisa pode não parecer tão complexa, mas eu sempre trabalhei com drug delivery já pegando a coisa toda pronta. Então, é um caminho, assim, é um universo novo e que a gente precisa conhecer e conhecer as possibilidades que esse universo traz. Então, devolvo de volta para você, Gustavo, Mona, acho que é importante a gente conhecer esse universo do que essa biologia sintética pode trazer para nós do ponto de vista de novos medicamentos, novos produtos, né? Eu acho que isso é um aspecto importante para a gente abordar aí. Obrigado, Eliane. Obrigado pelo contexto e pelo relato. E é interessante ver, né, que já temos iniciativas avançadas aqui no Brasil e o quanto nós estamos preparados cientificamente para enfrentar essas questões. Eu queria saber, Mona, aproveitando que você está aqui ao vivo com a gente e considerando tudo que foi apresentado aqui, uma das coisas que a Patrícia falou é a questão da interlocução e da negociação com grandes empresas. Então, a professora Eliana falou que vocês têm aí um projeto, uma parceria, e eu queria saber, mas eu queria entender um pouco melhor o que é essa dificuldade, como é essa interface, o que está acontecendo e como a gente pode superar isso que é o grande objetivo, né? No final, a gente quer ter um produto que seja acessível para uma quantidade de pessoas maior, e para isso a gente vai precisar de uma capacidade instalada, de uma capacidade de produção que você mesma falou, Mona. Hoje você tem uma produção que é limitada em alguns aspectos, a uma quantidade pequena, e como é que a gente pode fazer para avançar isso? Não, perfeito. Acho que o grande medo da maior parte das grandes empresas quando vem conversar com startup é isso, né? Qual é a sua escala, como você vai conseguir me atender, especialmente na área de fármacos, que é uma área regulada, né? Bastante regulada. Então, é um desafio de ter soluções que possam ser implementadas a nível fabril. Bom, o que a gente que faz, né, hoje? Hoje a capacidade da BioLink é na parte de desenvolvimento, né, e de iniciar a criação dessas linhagens produtoras. É completamente suprida, né, a gente consegue fazer do início até o fim do design, que é como o exemplo da professora, nada melhor do que ter o exemplo, né, o testemunho de alguém que está usando nossos serviços, e da gente desenhar a molécula, e o que é bacana, a gente consegue desenhar algo que não existe na natureza e também desenhar o que existe na natureza, que esse é o grande potencial da biologia sintética. Através da inteligência do DNA recombinante, ou seja, da ideia do código genético, você consegue construir também biomoléculas que não existem naturalmente, ou quimeras, né, ou inserir aminoácidos não canônicos para facilitar uma bioconjugação, para diminuir a degradação daquele biofármaco e aumentar a biodisponibilidade. Então, são horizontes muito amplos que a gente abre com esse método, e a gente aqui consegue construir isso, faz o design em sílico, faz a construção, a síntese química mesmo genética do DNA, do vetor, e a construção das linhagens produtoras da proteína modificada, a proteína baseada em uma sequência da natureza, uma proteína fusionada, uma quimera. Já são mais de 100 proteínas que a gente fez durante esses 5 anos. Então, tem bastante história aqui, né? E em pequena escala, começamos em pequena escala. Algumas proteínas em pequena escala conseguem movimentar milhões de dólares, até bilhões, né? Depende da potência, da atividade dessas proteínas, né? E hoje a gente já consegue alcançar gramas em produção. A gente fez alguns escalonamentos para algumas indústrias, né? E indústrias, qual foi a indústria que mais contratou a BioLinker hoje no Brasil e que a gente mais trabalhou fazendo proteínas? Indústria do segmento agro. O Brasil é extremamente agro e forte nisso. E aí, nunca foi o ideal. A gente tem uma formação de todos aqui, muito mais para a área farmacêutica, mas a gente sempre teve problemas de conseguir fechar
contratos com indústrias farmacêuticas, desde o início do nascimento da empresa. Então, a gente começou a rodar projetos com várias outras indústrias. E é interessante que essa indústria de agro trabalha com a BioLinker desde o primeiro ano que a empresa começou a operar. E hoje a gente já está fazendo escalonamento. São empresas que estão desenvolvendo transgênicos e precisam construir a proteína no laboratório e ter ela em concentrações altas e purificadas para passar no regulatório da semente transgênica. A BioLinker não faz a semente, vocês percebem, a gente só ajuda o ecossistema no desenvolvimento da semente transgênica. Então, olha como é importante ter esses players para conseguir que o Brasil seja pioneiro em desenvolver novas tecnologias, em criar frente de novos mercados, né? A gente é muito parecido com uma empresa que tem nos Estados Unidos, que ela faz exatamente isso, ela cria linhagens, né, usando bioengenharia para produzir proteínas ou até outras biomoléculas. Hoje a BioLinker é focada em proteína. E aí, quando vem na frente de conversar com indústrias farmacêuticas, agora que a gente está começando, acho que a gente chegou numa maturidade, né, quando a montagem da sala limpa, até os track records que a gente teve do Covid, porque a gente fez proteína no Covid-19, a gente vendeu bastante proteína no Covid-19 para desenvolvimento de teste, para desenvolvimento de pesquisa, foram várias universidades que receberam a proteína da BioLinker. E aí a gente começou a alcançar e está começando a desenvolver contratos com indústrias farmacêuticas, sentando na mesa, discutindo como ajudar o desenvolvimento de biosimilares, por exemplo, a gente consegue atuar nessas frentes, né? Porque você vai precisar ter as linhagens produtoras, né? E desenvolvimento de novas vacinas também, a gente pode atuar desde citocinas, hormônios, enzimas, todas essas classes de proteínas, hoje a BioLinker consegue atender. O que a gente não consegue atender? Anticorpos, porque não tem sequência, e a gente não trabalha com essas moléculas sem ter a sequência. Pode ser um mini anticorpo? Pode. Ou um nanobody? Pode. Se tem a sequência, a gente consegue trabalhar. Então, a gente consegue atuar no desenvolvimento dessas linhagens e acelerar. Passando essa linhagem, por exemplo, se a empresa... Vou dar um exemplo prático para ficar um pouco mais palpável. A BioLinker, com o know-how, consegue desenvolver uma linhagem produtora vamos pensar aqui, de uma citocina, e enquanto isso, a indústria farmacêutica está desenvolvendo o pipeline Fabril mesmo. Enquanto a gente desenvolve a linhagem, porque a gente tem todas as certificações, ela não vai precisar perder o tempo de desenvolvimento, porque montar uma fábrica para produzir biológicos também leva um tempo muito grande, e a gente aqui consegue fazer a linhagem e provar o scale-up em pequena escala até 100 litros de bioprocesso. E entregar isso como um processo para que ele possa implementar essa IFA, né, a produção em escala dessa IFA, e formular e entregar para o cliente no futuro, ou passar pelos regulatórios ou clinical trial muito mais rápido do que ter que desenvolver a linhagem e tudo mais. Então, seria nesse ponto aqui que a gente consegue agregar valor, hoje, com a estrutura que a gente tem. Entendi. Uma série de potenciais, então, né? Como vocês trabalham no desenvolvimento que eu diria, né, básico, assim, no sentido de novas potenciais moléculas até o scale-up, eu acho que tem muito potencial, especialmente no Brasil, onde a gente tem poucas empresas que conseguem fazer essa etapa, e a gente tem no Brasil pouco o que a gente chama de desenvolvimento inicial, né? Então, fase 1, estudos não clínicos, aqueles estudos em modelos animais, a gente tem pouco no Brasil, justamente porque a gente tem poucas iniciativas como essa, de desenvolver novas moléculas que possam ser testadas num ambiente regulado, num ambiente cumprindo condições, né, de rastreabilidade, confiabilidade. E esse é um ponto também que eu gostaria de ouvir, né, e ver as suas perspectivas, porque a Helena falou, né, a gente já teve um evento aqui onde trouxe um marco regulatório. A gente sabe que na biotecnologia os desafios são grandes,
quando a gente fala de terapia avançada, mais ainda, mas no caso da biotecnologia, já são muitos desafios para a gente garantir pureza, para a gente garantir ausência de contaminantes, para a gente garantir condições mínimas de estrutura, para evitar a contaminação cruzada. E quando você tem um local que não é dedicado, né, esses desafios são ainda mais maiores ainda. Queria saber como é que foi o processo de cumprir com os requisitos regulatórios em relação à estrutura e em relação também a boas práticas, porque eu sei que uma das coisas que o regulador sempre vai querer, e essa é uma coisa que a gente, aproveitando que a gente está no fórum, onde tem muitos pesquisadores aqui, sempre que se tem o objetivo de transformar um produto que está na fase inicial em um produto que vai ser comercializado, incorporado, disponibilizado, a gente tem que preocupar com as boas práticas desde o começo. As boas práticas envolvem dois conceitos, rastreabilidade e confiabilidade. Então, eu preciso ser capaz, como regulador, preciso ser capaz de saber exatamente o que aconteceu, ter registros detalhados de todas as etapas do que foi a etapa de recombinação, as passagens, o scale-up, o design, todo o delineamento, para que depois a gente possa fazer que a história seja contada de uma maneira que os reguladores consigam entender. Então, eu queria saber, Mona, da sua perspectiva como startup, como foi isso? Se foi um processo simples, se precisou de um investimento muito grande, e o quanto que a gente está preparado como país para as startups em geral, pelo que você tem visto, para cumprir esses requisitos regulatórios. Não, perfeito. Então, a gente recebeu uma rodada de investimento no final de 2021, a gente ainda estava dentro da Universidade de São Paulo, dentro da incubadora, né, do CETEC, como a Patrícia e outras startups que tem lá dentro da incubadora. E uma das grandes coisas que a gente identificou foi exatamente isso. Assim, precisamos ter um espaço onde a gente consiga tirar todas as licenças, regular, retirar todas as certificações para atender esse mercado, porque foi exatamente o que impediu um dos gargalos que a BioLinker tinha de conseguir ter faturado muito durante a pandemia com as vendas dos antígenos de Covid-19. Até de exportar esses antígenos também. A gente começou a trabalhar com empresas de fora, agora a gente já exporta, mas a gente exporta como pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Mas como produto, né, a gente tinha esses gargalos regulatórios e as proteínas do Covid, simples assim, a gente nem está tratando de medicamento, para diagnóstico, a gente tinha uma série de gargalos para vencer. Então, recebemos uma rodada de investimento, fomos investidos pelo Fabrício Blois, o fundador do iFood, em 2021, onde, com isso, a gente montou a nossa sala limpa. Hoje, aqui a estrutura é toda certificada, a sala limpa já tem certificação, a gente está dentro da normativa da ISO 9001, né? A Anvisa, a gente chamou o fiscal da Anvisa para visitar, conhecer aqui, da Prefeitura de Cotia, para a gente entender como era para certificar como uma produtora de insumos farmacológicos ativos, né? Como é que a gente se enquadraria, né? E hoje a BioLinker tem um sistema de qualidade, gestão de qualidade em cima disso, justamente para atender todas as normas. Hoje a gente atende algumas RDCs já dentro, estão sendo implementadas, já passamos pelas auditorias internas e externas, e aí falta a última auditoria, a gente está ainda em processo de finalização, né, dessa jornada de um ano, que é uma jornada longa, é uma jornada que você requer um investimento grande, mas que a gente viu que era extremamente importante para a gente atender mercados como esse, tantos mercados. E acho que não é só para esses mercados, mas também para as garantias de qualidade para os nossos clientes. Assim, a gente agrega muito valor fazendo isso no nosso produto final, né?
tanto para exportação, como, assim, eu hoje sou uma das pessoas que mais viajo e tento ver frentes para a gente poder conseguir trazer projetos internacionais para aqui, para que a gente comece a criar, porque uma das grandes missões da BioLinker também é construir esse conceito de que o Brasil vai ser, sim, uma grande nação de biotecnologia, porque a gente tem todo esse potencial, a gente tem recursos humanos excelentes, a gente tem uma biodiversidade gigante que pode aqui entender, né, eu que trabalho com biologia sintética, nós que trabalhamos com biologia sintética, explorar isso de uma forma saudável e economicamente viável. E pensando nessa configuração, hoje a gente vem trabalhando para trazer projetos de fora também, né? Como a gente tem esse da Itália, e a ideia é conseguir novos. Então, ter esse sistema de qualidade, de rastreabilidade, né? Era algo assim que foi, assim, que a gente sabia, não dá para a gente seguir dentro daqui da universidade, era impossível, porque não tem nem como você ter um alvará de funcionamento estando dentro da universidade. Então, como empresa, a gente saiu, né? Foi maravilhoso estar lá incubado, e tornou isso uma realidade. E estamos ainda trabalhando, porque isso é constante e vai ser eterno, pelo visto, nunca vai acabar. Exatamente, é um trabalho constante, mas é algo que você já falou, uma série de desafios aí que faz a gente pensar o quanto que a gente precisa ter um olhar especial para as startups e o quanto essa iniciativa ajuda a avançar os processos, né? Porque eu acho que o que a gente viu durante a pandemia, eu acho que um dos grandes aprendizados foi que a gente não precisa fazer muitas das coisas que a gente estava acostumado a fazer para ter resultados que sejam interessantes. Então, tanto a parte regulatória quanto a parte mesmo administrativa e burocrática que a gente enfrenta no serviço público, no governo, podem ser repensadas em vários aspectos para que a gente possa ter maior celeridade nas respostas, né? Então, acho que é um ponto super importante. Eu vou passar agora para a Eliana, para ver se a Eliana tem alguma pergunta, ou quer fazer alguma colaboração. Depois a gente tem umas perguntas no chat, Eliana, então a gente pode avançar nesse sentido. Isso. Bom, antes da gente passar para as perguntas do chat, Mona, eu queria que você abordasse um pouquinho, até porque no início você disse que a BioLinker domina uma tecnologia de produção de proteínas num sistema na ausência de células, e muito daquilo que a gente entende como biotecnologia e produção de proteínas é basicamente através do uso de modelos celulares. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença, as vantagens, porque muito daquilo que também o Gustavo apontou como sendo gargalos com relação à questão regulatória e fazer com que essa proteína possa transitar todo o percurso até virar um medicamento, por exemplo, vem a questão da contaminação cruzada, de alguns peptídeos que são formados de uma forma ou de outra e que acabam deixando para trás algum resquício do processo de fabricação que pode ser um problema regulatório posteriormente para esse medicamento. Como é que essa tecnologia, sem o uso de células, qual que é a diferença, as vantagens? Então, explica um pouquinho disso para a gente e como que isso contribui nessas questões até para avançar com relação ao aspecto regulatório. Eu vou pedir aqui, deixa eu só mostrar aqui, que eu acho que talvez vai ficar bem mais didático. É só esse slide, gente. E aí, eu tinha apresentado, só para a gente, eu tinha preparado uma série de slides para falar um pouco sobre essa questão introdutória sobre biológicos. Eu coloquei aqui, nesse slide, justamente essa imagem que é um comparativo do processo de produção usando células vivas, onde você tem a etapa de transformação da célula, a etapa de produção, e aqui é uma produção em pequena escala, depois você lisa essa célula, depois do período de crescimento, biomassa vai fazer lise, centrifugação, que a gente chama de clarificação, que é downstream, e a purificação final do seu produto, né? Então, esse processo hoje
Em pequena escala, em média, leva 2 semanas, mas em grandes escalas isso pode levar ainda, como é o caso da Novo Nordisk, agora na produção da semaglutida, leva 6 meses para produzir um lote no bioreator de 10 mil litros, porque tem que crescer a levedura e muito volume para crescimento. Então, imaginem, a cada 6 meses você tem um lote. O que o cell-free é? O que o cell-free... Porque quando a gente fala isso, livre de células, que é a sigla americana, né? O que ele é? Ele nada mais é do que uma reação enzimática. A gente continua, na Biolink, a gente continua com a célula. A gente cresce essas células, só que a gente cresce ela... e a gente tem uma linhagem, por isso proprietária, a linhagem que a gente usa, a metodologia e a formulação, onde a gente cresce essas células que é geneticamente modificada, obtém essas enzimas, que a gente chama de extrato. Essa enzima é a rota inteira da síntese proteica, tá? Com ribossomos, polimerases, chaperonas, todas essas enzimas, são bastante enzimas. E esse extrato, você vai ter que alimentar ele com substratos energéticos puros, aminoácidos, todos os 22 aminoácidos, um tampão, é um tampão com a formulação de mais de 60 ingredientes. E aí, uma vez você tendo o cliente, né, hoje, o que a gente entrega para os clientes, o nosso kit é basicamente isso, o cliente recebe os 4 tubinhos, e ele consegue misturar como se fosse uma reação de PCR, que é uma reação cell-free, uma reação de PCR também é uma reação enzimática, só que com menos enzima. E você põe o plasmídio e em algumas horas você já tem a sua proteína. Você já pode purificar e já pode fazer um ensaio, um teste. Hoje essa tecnologia está sendo largamente utilizada para o screening, para fazer muitas proteínas rapidamente, para testar construções genéticas mais estáveis, né? Porque às vezes, dependendo do pipeline, do design experimental, você nem precisa purificar, você faz a proteína e você já joga o ligante, já estuda a atividade no extrato mesmo. E aí, com isso, você identifica qual foi a sequência, qual foi o promotor que gerou a maior produção, qual foi a estrutura que teve maior estabilidade também. Hoje tem equipamentos que a gente consegue também ver isso, né? Então, você consegue fazer 96 poços de 96, uma placa de 96 poços, com 96 proteínas, em 2 dias de bancada, e isso pode ser mais ainda escalável. Quando a gente fala de produção, né, de grandes volumes, como eu comentei no início da introdução da palestra, ainda é pouco, né? A gente não tem ainda o uso dessa tecnologia para a produção. É uma promessa. Por quê? Porque a gente aqui na Biolink super acredita nisso como uma promessa, no sentido de possível, hoje tem sido construído sistemas para retroalimentar, para fazer de forma contínua, e como a gente tem as enzimas aqui, a gente pode também gerar processos mais automáticos de produção da proteína, né? E isso desenhar modelos de escalonamento. Então, a Biolink tem alguns projetos de inovação que ganhou na FAPESP justamente para usar essas enzimas para tentar automatizar ou criar modelos de fluxo contínuo para a produção de proteínas. Também a gente fez um projeto de liofilização, onde a gente foi a segunda empresa no mundo a liofilizar esse extrato proteico, né? E esse extrato liofilizado foi feito junto com o pessoal, o professor Max Stefana, a doutora Natália Bexiga, que é especialista em liofilização na Escola de Ciências Farmacêuticas aqui da USP. Foi um trabalho lindo. A gente tem esse kit. Hoje o kit é mais usado só para produção em pequena escala, mas a tecnologia sempre tem que ser assim, né? Você está trabalhando hoje para colher daqui a 10 anos. Então, se a gente quer estar na frente daqui a 10 anos, tem que começar agora, trabalhando, desenvolvendo cada vez mais ferramentas para entender e aprimorar o que a gente tem hoje, para que a gente possa ser o pioneiro, porque qual é a grande vantagem? A gente poder produzir em 2 dias quantidades grandes de quilogramas, você tem menos tempo de uso de planta,
você tem até menos emissão de carbono, você tem... Contaminantes do Exato. cultivo celular. Porque você tem um extrato mais puro, você pré-purificou isso, e você, consequentemente, tem um controle maior dos substratos que você está colocando. Outra coisa também, como você tem isso mais puro também, a proteína, se ela tem um grau de toxicidade, é mais fácil de você fazer, porque não tem nada vivo ali. Então, você tem maior facilidade de fazer proteínas tóxicas, que é uma realidade na área farmacêutica. São proteínas difíceis, proteínas com um certo nível de toxicidade para as células, né? Os estudos que fizeram escalonamento dessa empresa anterior que eu falei, americana, mostrou que quando você escala, se você fez isso em 100 ml, 1 litro vai ser similar, 10 litros vai ser similar, 100 litros vai ser similar. Isso, quando você está com organismos vivos, não é uma verdade. Você tem os desafios quando você escalona o organismo vivo. De outro lado, para algumas proteínas, os organismos vivos já estão tão bem estabelecidos que eles ainda compensam ser usados, né? Hoje ainda tem a grande maioria usa para grande produção, porque é muito mais barato e você mantém as células base, né? E vai fazendo as amplificações. É isso. Muito interessante, Se alguém tiver alguma dúvida... Eu queria reforçar aqui o pessoal para utilizar o chat e fazer as perguntas para a Mona. Eu acho que o Gustavo perdeu a conexão e nós vamos continuando aqui. A gente tem uma pergunta muito interessante, Mona, do André Faraco, que ele coloca aqui uma questão que eu acho que é relevante para todos os setores da indústria farmacêutica brasileira, mas quando nós falamos em produção, em biologia sintética, talvez isso assuma uma relevância diferente da qual a qual a gente não está acostumado. Ele diz o seguinte: como é a aquisição dos insumos para produzir esses materiais biotecnológicos e se há uma deficiência em função da demanda, talvez por ainda serem poucas as iniciativas e a oferta desses insumos ainda não serem tão difundidas, as ofertas não serem tão difundidas. Então, como é que você pode falar um pouquinho sobre a aquisição de material para esse tipo de trabalho? Para a nossa produção, né? Então, na verdade, assim, para crescer as bactérias ou leveduras, hoje os meios de cultura são muito baratos, muito acessíveis. A gente tem produção, por exemplo, de sacarose, né? A bactéria cresce, esses insumos quando a gente está falando no sistema in vivo, bastante simples. Quando a gente vai para o cell-free, né? Aí começam a surgir alguns desafios. A gente tem alguns substratos específicos que regeneram, né, que fazem a regeneração energética da nossa reação, que só temos poucos fornecedores no mundo ainda. Então, a gente tem, de fato, alguns deals, né, de receber esses substratos, né, e o desafio também de escalar, porque esses substratos são caros, e isso que torna, às vezes, difícil quando a gente vai precificar os testes de produção, os processos de produção em maior escala. Outro ponto que esse aqui eu acho que já deveria ser melhor, é a síntese de gene. Hoje a gente tem muitos fornecedores no mundo que sintetizam gene, mas no Brasil a gente não tem ninguém, né? Nem na universidade que sintetiza gene em blocos grandes, né? Em tamanhos grandes, que a gente usa mais de 300 pares de base. As construções são 2.000 pares de base, 5.000 pares de base dos plasmídeos. Então, a gente hoje tem fornecimento, vem dos Estados Unidos, né? Tem uma parceria que eu recebo de uma empresa americana, e aí, hoje a gente está... a gente não tem tanto problema, porque uma vez o DNA, o plasmídio chegando aqui, a biolinker consegue fazer as manipulações seguintes. Mas hoje a biolinker não sintetiza esses genes, por exemplo, né?
Então, um dos pontos, talvez, que a gente identifique, assim, que talvez no futuro vai ser interessante a BioLinker ter tecnologias para sintetizar esse gene, porque a gente conseguiria fazer projetos mais rápidos, testar hipóteses, né? Fazer... Ou, de repente, uma outra startup que possa acelerar esse atender. processo aqui no Brasil de produção desses Nossa, plasmídios, né? exatamente, era o meu sonho. Porque eu me lembro de uma das nossas conversas ainda lá no ano passado, quando nós apresentamos para vocês a demanda de uma proteína específica, e aí você foi nos contar toda essa trajetória do projeto, e que aí vocês fariam todo o desenho, quando chegasse na hora da produção do plasmídio, vocês mandavam para essa empresa com quem vocês colaboram nos Estados Unidos, e eles mandam um DNA num pedacinho de papel. Exato. Coisa que assim, é extremamente interessante, porque hoje também a gente é dependente de algumas coisas que já se tem um domínio tecnológico tão claro, né, e um domínio já bem estabelecido em outros lugares do mundo, que não faz muito sentido uma dependência desse nível que o nosso país ainda tenha, né? E não só alguém que pudesse fabricar o gene, estamos falando não só do DNA, mas, por exemplo, um RNA mensageiro, um siRNA, que aqui no Brasil, se a gente vai procurar quem trabalha com isso, são ainda pequenas fortunas para se fazer um pequeno ensaio acadêmico, quanto mais para a gente pensar em chegar lá adiante e fazer com que isso vire um medicamento. Né? Uma escala de produção maior, exatamente. RNA, por exemplo, a gente tem feito, né? Com essa tecnologia cell-free, a gente consegue fazer in vitro, mas precisa ter o DNA antes, então, aí a pessoa precisa fazer o DNA, então acaba custando mais, porque tem que ter o DNA como template para produzir o RNA. E às vezes a pessoa quer fazer só um experimento pequeno, e que isso custa tão barato lá fora, para você trazer RNA é caro para transportar. Tem que transportar no menos 80 graus, então você acaba pagando mais pelo transporte do que pela molécula. O DNA não tem esse problema, mas às vezes ele é só um intermediário, né? Ele é só o seu intermediário. Bom, exatamente. Mona, uma outra pergunta que está colocada aqui no chat para a gente, que eu acho que seria interessante você abordar com o pessoal que está nos assistindo. Humberto Zardo, ele pergunta da seguinte maneira: ele pede para que você elabore na linhagem, na sequência sua de produção, na linha de produção, qual seria a dependência futura de um cliente da BioLinker com relação a um desenvolvimento desse para você passar para um cliente, ou se haveria uma transferência de tecnologia integral de A a Z para esse cliente, com os devidos controles para garantir repetibilidade, reprodutibilidade, ou se a BioLinker ficaria sempre, ou se essa empresa parceira ou um cliente ficaria sempre dependente da BioLinker para um determinado estágio do processo. Muito legal a pergunta. Hoje, o que acontece, né? Deixa eu ver se... Eu acho que eu não tenho um slide aqui para mostrar para você, eu acho que não. Hoje, o que a gente faz? Eu acho que aqui a gente tem trabalhado desenvolvendo a proteína. A maior parte dos nossos clientes querem a proteína. Então, o cliente automaticamente, ou ele quer a proteína, ou ele quer uma enzima melhorada, né? Ou ele quer que a gente produza a proteína para o diagnóstico dele. Então, a gente desenvolve o ELISA, né? Como a gente fez no COVID, a gente fez para algumas indústrias de diagnóstico veterinário, a proteína, e transferiu completamente o protocolo. Aí o cliente fica realmente dependente de comprar a proteína com a gente sempre. Até porque normalmente os clientes que vêm falar com a gente não sabem produzir proteína, não conseguem produzir a proteína,
não tem equipe para produzir a proteína, né, e está procurando um fornecedor dessa proteína, mesmo que seja desenvolver uma proteína nova para ele, né, que seria esse desenvolvimento sob demanda, né. Aí, o modelo isso aqui, quando a gente fala com pequenas empresas, ou startups, ou professores na universidade, que são a maior parte, assim, a maior diversidade das proteínas que a gente trabalha, vem desses segmentos, né? E quando a gente fala com a grande empresa, que ela vai ter uma demanda muito grande, muito maior do que hoje que a nossa estrutura poderia atender. Então, os modelos que a gente vem desenvolvendo com eles tem sido um modelo onde a gente é co-desenvolvedor, né? E nesse co-desenvolvimento a gente vai fazer a transferência da nossa cepa, da bactéria produtora ou da levedura, né? E isso pode ser usado ou numa estrutura de terceiros, né? Se a indústria não tiver, então a gente tem casos de indústria que ela não tem uma estrutura para produzir a proteína recombinante, né? Então, a gente tem duas opções aqui, que é o que a gente botou no contrato, que a gente está fazendo agora uma proteína, um ingrediente especial para uma indústria grande, no contrato está desenhado que ou a BioLinker vai ser essa produtora no futuro, porque esse produto ainda está em desenvolvimento, e a gente está em rodada de investimento e tudo mais, ou a gente vai transferir isso para um terceiro que vai fazer essa produção com condições fabril maiores que a nossa, né? E basicamente a gente desenha os contratos assim. Então, hoje os contratos que a gente tem são assim, com multinacional, tem uma multinacional bélgica que está trabalhando com a gente também, ela está com interesse esse é interessante, ela está com interesse na linhagem futura, né? E ela tem estrutura para produzir em larga escala. Ela tem uma equipe de biotecnologia, mas mesmo assim contratou a BioLinker para tentar otimizar uma enzima e conseguir desenvolver uma enzima e ser para as produtoras dessas enzimas para o processo dela. Então, isso, mesmo a demanda aparecendo para a BioLinker caso a caso, vai depender se o seu cliente tem ou a estrutura para desenvolver, ou interesse na transferência de tecnologia, ou interesse em que vocês sejam o fornecedor permanente daquela proteína, ou seja, todos esses cenários são possíveis. Hoje, atualmente, todos esses cenários têm sido... começou com clientes querendo a gente como fornecedor, mas eram clientes pequenos. Agora, a gente começou a desenvolver contratos com clientes maiores, que o modelo começou a ser moldado para atender, e hoje a gente vê bastante potencial em transferir, né? Porque para esses clientes pequenos, com a estrutura que a gente tem hoje, a gente já consegue atender essa variedade de proteínas, né? E manter um crescimento saudável da empresa, e com os clientes grandes, o caminho mais rápido para o desenvolvimento do produto deles vai ser transferir a tecnologia, e a gente divide a patente, né? Tem uma estrutura aqui jurídica sobre a propriedade, porque a gente co-desenvolveu, né? E é diferente se ele tivesse se ele só quisesse o serviço, diferente. Quando a gente entra com propriedade intelectual em desenvolver todo o processo. Excelente. Mona, tem um comentário aqui também na seção de perguntas que leva a nossa conversa para uma outra área, e que eu acho que é também muito relevante, que você pode contribuir um pouco com a sua história. Você contou lá no início que vocês começaram nos porões do Instituto de Química, e a partir de um determinado momento, o investimento apareceu a necessidade e a oportunidade de criar um espaço físico independente, né? A Lorena Mafra comenta que existe um laboratório farmacêutico vinculado a uma universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ela aponta a questão regulatória como um gargalo para uma série de processos, né? Ela coloca que a questão regulatória não é a maior dificuldade, e sim a área de negócios. Então, ela relata aqui que o laboratório possui
boas práticas de fabricação para determinadas linhas de produção, e que, pelo fato de ser universidade, realizar negócios e ter clientes e parcerias de clientes com a iniciativa privada, esse é ainda um entrave, não só no caso do laboratório deles, mas eu acredito que qualquer iniciativa de universidade hoje que queira romper algumas barreiras e fazer projetos e colaborações com a iniciativa privada, ainda encontram determinados bloqueios burocráticos ou até mesmo pela estrutura institucional que não abre não é nem facilidades, né, que muito pelo contrário, coloca dificuldades muito grandes para que aquilo que hoje estaria debaixo daquele guarda-chuva institucional de uma autarquia pública federal, como é uma universidade, e a velocidade com que a iniciativa privada, a indústria farmacêutica, às vezes precisa de fazer com que esses documentos, com que essa parceria aconteça. Então, o que ela coloca aqui é que o nosso maior cliente é o Ministério da Saúde, mas que para fazer negócios com outros clientes, seria necessário sair da universidade. Comenta com a gente um pouquinho como é que foi essa transição entre sair de dentro da universidade e ganhar um espaço físico próprio, e também um pouquinho sobre a questão do financiamento como uma startup, porque eu acho que esse hoje a gente ainda tem muito a aprender. Você comentou lá no início que a sua experiência como startup de empresa de base biotecnológica nasceu com a sua experiência de formação no exterior, e aí você trouxe isso para cá, né? Existem hoje várias instituições que, durante a própria formação em doutorado de alguns dos alunos em determinadas instituições, esse aluno já é quase que formatado e colocado num ambiente para que ele se forme não apenas como um doutor cientista na sua área de atuação, mas também como um empreendedor da ciência para a qual ele está se qualificando. E isso nós ainda estamos engatinhando aqui no nosso país. Então, comenta um pouquinho com a gente sobre essas... eu citei dois casos, mas eles estão muito relacionados. A formação do empreendedorismo dentro dos nossos programas de pós-graduação e a necessidade posterior daquela startup sair debaixo da tutela da universidade pública para que ela ganhe autonomia para fazer negócios. Muito boa assim, eu acho que a gente tem hoje no Brasil ainda muito mesmo que melhorar nessa parte de formação focado em aplicação, né, tipo, do conhecimento, que é muito e é bastante gerado nas universidades, para que a gente consiga gerar essa ponte, assim, crescer essa ponte com grandes empresas. E aqui também as empresas amadurecerem também, entender quais são as dificuldades que a universidade tem. Então, como eu converso com os dois players, é muito engraçado, porque os dois reclamam um dos outros. E eu acabo ouvindo um pouco as demandas. Então, do lado da indústria, eles têm cobranças de serem muito rápidos, né, cada dia, e o tempo que gira as coisas dentro da indústria é completamente diferente do tempo que gira dentro da universidade. O tempo da universidade é completamente diferente. E aí, já para ajustar essa órbita desses dois planetas, já começa com dificuldade quando eles sentam na mesa para conversar. Aí, acho assim, a parte de formação é muito claro para mim que a gente precisa, ou talvez criar programas que tenham esse enfoque, porque aí também vai selecionar os estudantes que querem isso, ou estudantes que querem um doutorado mais tradicional, ou um doutorado mais focado no empreendedorismo. Onde a gente faz o pitch da nossa tese, onde a gente busca entender os custos do nosso estudo, os custos do nosso processo, se esse processo é escalável, se esse processo é patenteado, já a patente
a gente está começando agora a discutir, muitos cientistas fazem uma série de coisas que nem patenteiam, eles estão só focados em publicar, e não patenteiam a descoberta, que já é um ponto extremamente importante quando você vai negociar com a indústria, principalmente indústrias farmacêuticas, muitas vezes, né? E aí uma coisa que eu participei numa discussão na Universidade de São Paulo é super tradicional, né? Então, a Unicamp é famosa por ser extremamente disruptiva nisso aqui em São Paulo, né? Então, no universo que eu fiz o doutorado aqui, dentro do estado de São Paulo, eu sei que a USP é extremamente tradicional, e é muito complicado, os departamentos, né, ainda continuam bastante tradicional, mas estão começando a discutir isso, porque começaram a ver esse problema. E eu fui convidada para o Instituto de Química, numa discussão, eles estavam falando, e é uma coisa simples, por exemplo, vários professores questionando que não conseguiam transferir a tecnologia que estava desenvolvendo, e o fato era, você tem que... E olha só, coisa simples era, você tem que trazer o seu parceiro industrial no desenvolvimento, que aí a universidade entende que ele está co-desenvolvendo com você e ele vai ter o direito exclusivo à patente no final do processo. Mas se você faz tudo sozinho e depois quer colocar, aí convence o parceiro no final, o que acontece? A universidade não aceita, ela vai gerar uma licitação e vai abrir para todo mundo, e aí o parceiro não quer colocar investimento, vai abrir uma licitação, porque ele não sabe se ele vai ter ou não. Então, uns detalhes assim simples que, em uma discussão recente, isso foi agora que eu participei, e que poderiam mudar todo o cenário da gente ter mais tecnologias brasileiras sendo usadas por indústrias, por exemplo, né? Então, porque a política da universidade é essa. Então, entender as políticas da universidade, entender as limitações, entender como patente deve ser construída, que momento você tem que trazer seu parceiro para construir a patente com você, né? Mesmo que você está colocando esse capital, quanto de porcentagem você vai ter de royalties, qual é a realidade de porcentagem de royalties que se usa na transferência disso, porque tem um monte de modelo internacional. E falando sobre os modelos internacionais, agora, quando eu estava na Califórnia, eu tive a oportunidade de ver alguns programas, né, de doutorados lá, e a gente está, onde eu me propus para dar algumas aulas em Berkeley, e eles vão conversar comigo em setembro, e é simplesmente fantástico como eles educam os alunos de doutorado na parte empreendedora, assim, é extremamente completo os programas, assim. Então a gente já tem modelos interessantes, até para ver, até para pensar como construir aqui. O meu doutorado na Eslovênia não foi tão completo como aquele programa da Berkeley. Eu olhei e falei assim, nossa, era tudo que eu precisava aprender, eu estou aprendendo na marra, né? Mas olha como é legal se você já sai capacitado, porque aí você consegue... eu fiz um monte de capacitação depois que eu saí da faculdade. Eu digo que eu sou a garota Sebrae, eu fiz um monte de capacitação, algumas nada a ver, mas era o que tinha no mercado para eu poder entender o que é negócio, para eu poder entender como sentar na mesa, para eu poder entender o que eu preciso saber antes da reunião, para eu poder descobrir os pontos e os gatilhos para poder conseguir fechar uma negociação, né? E quais os melhores caminhos, que a gente chama de jornada de processo de fechamento dessas negociações, né? Então, eu acho assim, na parte de, como o Gustavo salientou, na parte de desenvolvimento de novas drogas, o Brasil ainda está engateando, né? Tem muito poucas iniciativas, e isso não sei como é o centro aí no Rio Grande do Norte, né? Se é nesse enfoque. O que a gente está vendo de potencial na parte de desenvolvimento de biosimilares. Então, mesmo biosimilar, você vai precisar criar uma linhagem, você vai precisar construir um organismo produtor, né? Então, aqui é onde entra o know-how da BioLink, e isso eu acho que as indústrias farmacêuticas brasileiras estão muito mais agora capacitadas de absorver a produção de biosimilar. E o mercado de biológico, que era um pouco o que eu queria falar, que eu tinha até deixado um slide, está em um crescimento gigante, né? Isso aqui é um artigo que eu peguei recente agora, que acabou de ser publicado no Nature, mostrando as tendências, né? Tipo, os primeiros biológicos registrados datam de 1998,
eram números bem baixos, e hoje o número de biológicos que estão sendo registrados em comparação com não biológicos estão sendo cada vez maiores. Então, a gente está tendo um aumento de market share, é uma tendência ao uso de medicamentos biológicos, tanto pelo valor agregado à terapia, como a dificuldade de reprodução disso. Olha a estratégia farmacêutica. Então, as farmacêuticas que não se adaptarem a isso vão perder market share, né? Vão perder... porque a Novo Nordisk agora virou uma indústria mais rica do que a Nestlé, né? Virou notícia no mundo inteiro, porque fez com a advento da semaglutida. O Ozempic, exatamente. Então, assim, as tendências de biológico, assim, é se capacitar nisso, mesmo que seja na produção de um biosimilar, para poder competir no mercado, e tornar o biosimilar mais acessível, ter um preço mais competitivo, tratar mais pessoas, né? São outras frentes fantásticas também, né? Então, Isso, assim, só completando um pouquinho o que você está dizendo, sem deixar de colocar na mesa que a maior parte dos medicamentos biológicos que hoje estão surgindo, sendo registrados e colocados no mercado em uso clínico, eles têm como foco atender problemas ainda não resolvidos pelos medicamentos convencionais. Então, não é nem só que eles são difíceis de reproduzir, difíceis de copiar, vão garantir uma fatia de mercado por mais tempo para aquele fabricante, mas também ele vai ter um nicho de mercado que ninguém está atendendo. E que aqui no Brasil ainda os preços desses medicamentos biológicos, como de qualquer outro, tem uma regulação pela Câmara de Medicamentos, né, na Anvisa, mas fora daqui, o custo desses medicamentos é absurdo, né? E chegam, como as terapias CAR-T, que a Patrícia falou lá no início, e alguns tratamentos com RNA mensageiro, essas terapias custam $1 milhão por ano para um paciente. Então, a gente está diante de algo tão revolucionário quanto custoso do ponto de vista financeiro, quanto também relevante do ponto de vista industrial para garantir a sobrevivência das empresas que se dedicam a fazer isso e um impacto em saúde pública sem igual. Então, a gente não pode deixar de considerar essas questões, né? Perfeito, perfeito. Aí eu não sei se a gente respondeu, né? Que a gente acabou começa a conversar e começa a enveredar em outras frentes. A dúvida sobre a parte de frente de negócios, dificuldades de fechar negócios. Eu acho que é bacana ter alguém nessa jornada, né? Eu aprendi bastante e saí da universidade, apesar que a gente tinha uma estrutura própria dentro da incubadora, foi uma decisão para uma decisão regulatória, mas sentar e conversar eu acho que uma dica que eu posso dar é sempre tentar conseguir os contatos dos decision makers, das pessoas que estão decidindo o negócio, tentar construir, trazer eles para ver a estrutura de vocês, trazer eles para ver o trabalho de vocês. Eu sei que não é fácil, a gente também está no processo de descoberta, a gente tem sucesso com alguns segmentos, com outros a gente ainda está tateando, descobrindo, até eu acho que tem um desafio, às vezes, cultural até, de algumas empresas entenderem que no Brasil a gente pode fazer isso, eles buscam de fora, trazem de fora, pagam absurdos fora que poderiam estar sendo desenvolvidos aqui, com players nacionais, né? Então, a gente começar a criar esse ruído, criar o máximo de cooperação, trazer essas frentes, acho que é a função de eventos como esse, né? A gente poder compartilhar esse conhecimento e conhecer as histórias para gerar novos negócios, né?
Excelente. Mona, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa sessão, temos só mais alguns minutinhos, mas eu queria, antes de encerrar, eu acho que a pergunta que a Priscila Cachiuabara colocou aqui para nós arremata com chave de ouro aquilo que nós poderíamos extrair de você para finalizar essa abordagem e tudo isso que você trouxe aqui para nós com relação à sua experiência. A Priscila te parabeniza pela apresentação e diz o seguinte, também agradece por nos presentear com a sua experiência empreendedora adquirida com tanto esforço. Aí ela diz o seguinte, que conselho você daria para quem trabalha com biologia, quem está nesse meio acadêmico hoje e que gostaria de empreender? Fechou bem, não foi? Fechou, sim. Com seus conselhos. Olha que legal. Perfeito, assim. Bom, então, a primeira coisa que eu acho que você tem que buscar provavelmente é ver com quem você vai construir isso, né? Que eu acho que tudo são pessoas, né? Então, as empresas são pessoas, né? Apesar, eu carrego a marca BioLinker, mas quem constrói essa marca são todo o time da BioLinker que está por trás, fazendo todos esses milhões de projetos que eu falei aqui, né? Então, tem muita gente, e no início é muito sensível isso. Então, conseguir construir um time, ou escolher bem quem vai começar essa jornada com você, que esteja alinhado com os seus objetivos, de construir o seu produto inovador, o seu processo inovador, ou o seu medicamento, ou trazer seu medicamento para a sociedade, é extremamente importante e vai te poupar e vai te fortalecer, porque é como uma maratona, isso aqui. Você vai começar e você tem que ter parceiros que vão correr junto com você, trazer água, para que você continue a maratona até o final. Então, a principal dica que eu dou, e hoje é uma das principais causas de fechamento de startups, estão relacionadas à sociedade, aos primeiros, aos sócios, aos fundadores. Então, escolha muito bem isso. Com sabedoria, faça contratos, se possível, faça cursos no Sebrae. Eu super indico, agora tem o Sebrae for Startups, que é focado em startup, e eles estão criando, de tanto reclamar, eles vão fazer curso, eles estão criando agora um setor só para deep tech, só para essas empresas de base tecnológicas, para ajudar a criar esse Canva, né? O que você vai precisar? Você vai precisar de um monte de coisa, você vai ver um monte de coisa, mas não pense nisso tudo, não. Começa pequenininho, vai fazendo pequenininho. Pensa grande, né? O sonho é grande, mas você começa pequeno. E vai fazendo como um trabalho de formiga, de pouquinho em pouquinho, entende? Que você está construindo isso e uma hora isso vai ter um formato bonito. E no início, na construção, tudo é feio. Tudo é ainda um pouco disforme, desfocado, mas o importante é que você tenha essa big vision, né? Ter essa visão, criar esse mock-up, essa ideia do que é o seu futuro, do que você está querendo trazer, né? E quais são os passos que você vai dando, né? Alguns vão ser mostrados ao longo do caminho. Então, essas são as principais dicas que eu deixo, tá? Ai, gente, eu queria só... Eu não sei se eu tenho um tempinho aqui, final. Eu tinha preparado, né? Essa aqui é uma apresentação gigante, mas eu quero convidar, só quero botar aqui no finalzinho. Assim, aqui são alguns prêmios que a BioLinker tem. A gente tem hoje prêmio internacional, a gente foi premiado na Polônia, premiado em Paris como top 500 melhores startups do mundo em 2019. A gente é top 7 no Brasil do melhor biotech, fechar contratos com grandes corporações. Esse ranking só ranqueia empresas que têm contratos com corporações, com grandes corporações. Também somos uma das startups do futuro lá, igual a Celeris, que foi um prêmio do Sebrae em São Paulo, né? Aí, o que eu quero deixar aqui para vocês? Eu vou dar um saltinho aqui.
a gente está montando um simpósio para mostrar um pouco como as nossas soluções ajudam para a área de neuro, e aí eu queria deixar todo mundo um convite, né, que está todo mundo aqui. Provavelmente o evento, a gente está fechando esse evento, vai ser no dia 21 de agosto, né, e é também, óbvio, sobre proteínas, e como a gente produzindo proteína pode ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias para tratamento, diagnóstico e entender doenças neurológicas, né? E aí eu super convido vocês, para quem quiser nos seguir, a gente está no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no TikTok. O TikTok eu não estou usando muito, mas no futuro eu quero fazer um monte de proteína que brilha. Eu tenho tanta proteína que brilha aqui no laboratório, sabe? Fazer uma árvore de Natal biológica, sintética, né? Sintética biológica com biologia sintética, para animar bastante aquele TikTok no futuro. E aqui eu deixo meus contatos. E eu estou super disponível, fico aqui no Parque Industrial de Cotia, né? Quem quiser conhecer, visitar, que estiver aqui em São Paulo, ou estiver passando por São Paulo, é só me manda um chat, o telefone da Biolink está aí, eu vou botar meu LinkedIn no chat e fico à disposição. Mona, muitíssimo obrigada pela sua participação. Transmita também nosso agradecimento para a Patrícia, pelo esforço que ela fez em não nos deixar na mão aqui mesmo, tendo esse compromisso que apareceu de última hora. Eu quero agradecer muito também ao Gustavo, que acabou se desconectando no final, mas a gente segurou aqui segurou a peteca, né, sem deixar cair. E antes de finalizarmos, eu queria convidar todos para que abrissem as suas câmeras, para a Cibele fazer um registro aqui dessa nossa atividade, que também aqui ao longo dos últimos minutos, Mona, as pessoas foram enchendo de elogios aqui no chat a sua participação, que foi uma atividade muito legal, acho que um modelo mais descontraído, em que a gente pôde ir te perguntando e você respondeu de uma maneira muito clara, certamente colocou os jovens que estão aqui, acho que existem muitos alunos de pós-graduação que estão aqui assistindo conosco, e deixou essas pessoas com aquela sementinha do empreendedorismo, das possibilidades de fazer aquilo que às vezes a gente imagina ser muito distante, mas que, quem sabe, está aí ao alcance de muitas pessoas, empreender, de colocar à disposição aí do mercado, da sociedade brasileira, uma startup saída da ciência, que é uma coisa que muito pouca gente tem os pré-requisitos, né, as credenciais para fazer. Então, foi uma oportunidade brilhante que você nos brindou aqui hoje, nos trazendo a sua experiência. Pronto, Cibele já fez aí a nossa foto. Então, parabéns, Mona, muito obrigada pela sua participação. Também eu gostaria de dizer para todos, né, que nós estamos aqui com as inscrições abertas para o segundo prêmio Pio Correia. Acredito que a Cibele acabou de colocar no chat também, né, o link para as inscrições. E no dia 26 de junho, teremos uma palestra sobre insumos farmacêuticos, e o tema também é muito relevante para todos nós que temos interesse nessa área: dependência brasileira da importação de fármacos. E o link para inscrição nessa atividade de 26 também está aqui no chat, que a Cibele acabou de colocar para nós. Então, mais uma vez, agradecendo a participação da nossa convidada, das nossas convidadas, do Gustavo. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de todos. Nós chegamos a ter quase 70 participações simultâneas hoje. Se eu perdi em algum momento que esteve mais, mas acho que foi também um reflexo da relevância do assunto e do brilhantismo que você apresentou e discutiu aqui conosco, Mona. Foi um prazer muito grande ter contado aí com a sua participação. Dr. Lauro quer fazer um encerramento formal, ele está aqui ali, ó, com as mãozinhas, então vamos ouvi-lo. De verdade, eu só queria me congratular com você pela apresentação, ao Gustavo,
especialmente a Patrícia e a Mona, que deram um show, né? Mostrando como empreender e como seguir com as inovações. Esse é um campo em que eu sou absolutamente zero à esquerda, né? De modo que fiquei aprendendo aqui, tentando aprender o cell free, como fazer síntese de Proteínas proteínas sem células. importantes. É isso daí. Parabéns a todos e muito obrigado pela presença em nosso mais um evento da academia. Muito obrigada, Dr. Lauro. Obrigada, Mona. Obrigada a todos e que tenham todos uma excelente noite. E até a próxima.